Ótima tarde, moçada. Tudo bem? Quanto tempo a gente não fala aqui, né? Quanto tempo eu não passo por aqui para deixar uma palavra, uma mensagem para vocês. Mas hoje eu estava lendo aqui, né, um livro muito, mas muito conhecido, que é a Primeira Samuel, que diz assim. Eu vou ler para vocês apenas um capítulo, só para a gente situar, que é Samuel 17, quando Golias, né, desafia o povo israelita. E aí diz assim aqui no 17:23: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. O que será que Davi ouviu, né? Que deixou Davi tão indignado, tão chateado, né? E aí mais abaixo aqui vai dizer que os guardas conversavam entre si e falavam dos benefícios que herdariam a pessoa que conseguisse ferir o filisteu, né? E Davi, ele ficou possesso quando ele ouviu, né, que aquele filisteu estava desafiando o exército do Deus vivo. Tanto que ele diz aqui mais acima, tirei o óculos, olha, a gente, depois que a gente passa dos 20 anos, né, tem que estar de óculos, não tem jeito. E diz aqui mais embaixo o seguinte, ainda no 17, no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Ele queria saber qual seria a recompensa, porque ele estava achando um absurdo aquele insulto, tanto que mais à frente ele diz: quem é este? Pois esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Bom, pelo que eu pude entender aqui e pela história que a gente escuta as pessoas contarem, os pastores contarem, né, a respeito de Davi, a respeito desse momento histórico que se viveu, é que Davi, ele era apacentador de ovelha, ele era um pastor de ovelhas. E ele esteve ali por um acaso, ele viu aquela situação, né? O pai dele, Jessé, pediu que ele levasse para os irmãos uma marmita, uma comida, alguma coisa desse tipo, né? Hoje a gente pode falar que seja uma marmita. E quando ele estava chegando naquele lugar para levar comida para os seus irmãos, que não era o trabalho dele era cuidar das ovelhas, limpar, não deixar que os lobos viessem comer as ovelhas, que nada de ruim acontecesse com as ovelhas, mas naquele dia, naquele momento, Jessé designou ele para levar alimentos para os seus irmãos. E aí é onde vem a grande sacada. Às vezes, você já se colocou em um lugar de você olhar e pensar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é o meu lugar. Eu não deveria estar aqui. Isso aqui não é para mim. E às vezes a gente está numa excelente oportunidade. Às vezes é uma porta que Deus está abrindo para você, para que você tenha oportunidade de chegar até onde é o seu objetivo, ou para você chegar aonde Deus quer que você chegue, né? Então, assim, Davi, naquele momento, quando ele estava ali, que ele ouvia o gigante, né, Golias, ele em nenhum momento ele chama Golias de gigante, ele chama de incircunciso, porque ele não deu glória para Golias, ele não deu essa honra para Golias, ele não enxergou um gigante, ele enxergou um homem que não respeitava o exército do Deus vivo. E infelizmente, no nosso meio também tem muita gente que por vezes se intimida com as afrontas do mundo, se intimida com as afrontas do dia a dia, se intimidam porque alguém falou mal, porque alguém está desejando o seu mal, porque alguém está querendo fechar as portas do trabalho, as portas do emprego, as portas da faculdade, né? A gente, às vezes, a gente se vê nessa situação. E por vezes tememos também, não é só naquele tempo. Só que Davi, ele era pequenininho de estatura, mas ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia o Deus que ele conhecia, e ele tinha intimidade com o Pai o suficiente que, mesmo ele já
tinha sido ungido, ele já tendo sido ungido nesse momento, ele não estava ali como rei. Ninguém sabia que ele seria o futuro rei. Foi uma oportunidade que Deus deu a ele para mostrar o como Deus era com ele, o quanto Deus estava com ele, né? Tanto que Davi, ele se colocou na posição, não, peraí, eu vou lá, eu vou. E quando ele foi, ele falou para o gigante, ei, calma aí, maneira aí. Porque você vem contra mim com lanças, espadas e tudo mais, capacete, tudo mais. Eu, porém, vou contra você somente no nome do Deus vivo. Quantas vezes a gente tem dificuldade de enfrentar os nossos desafios? Ou por vezes nós nos colocamos, falamos que confiamos em Deus, que vamos orar para que as coisas aconteçam de forma diferente, que vamos de fato entregar os nossos processos na mão de Deus, mas a gente fica, entrega para Deus e pega de volta. A ansiedade às vezes nos atrapalha muito, porque somos carne, somos ossos. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, quando você já matou urso, leões, né, lobos, e você sabe que não foi você, porque tem pessoas que tomam a glória para si. Tem pessoas, às vezes, que fazem as coisas e acha que foi ele que fez porque ele é muito bom. Acha que ele conseguiu, ou ela, né? Quando eu digo ele ou ela, conseguiu fazer aquilo ali porque eu sou o cara, eu sou muito bom, eu tenho uma estratégia para isso. Gente, não é. Até quando você é muito estudado, quando você é uma pessoa que você tem muita intimidade com Deus, que você é muito eloquente, se não for a mão do Senhor a te guiar, a te guardar, a te dar força e sabedoria, você perece. Você vai perecer, porque o mundo jaz o maligno. E aqui a Bíblia ela é muito, muito... Nossa, é linda essa história de Davi. Aliás, eu sou apaixonada pela história de Davi e pela história de José. São duas histórias que me fascinam muito. Embora eu goste também de Esther, a Bíblia ela é fantástica, né? Quando a gente se dispõe a ler. Quando a gente se dispõe a ler, se dispõe a entender, pede sabedoria ao Senhor, Deus vai nos dando. E automaticamente a gente começa a entender muitas coisas, né? E aqui eu vejo que Davi, eu posso imaginar aquele menino que ainda não era um homem, né? Era um menino, a Bíblia diz que ele era um menino. Eu posso imaginar ele indignado, com muita coragem, dizendo, que isso, peraí, eu vou lá. Eu vou resolver isso. E para você ver como o inimigo ele é tão sujo, às vezes ele vai querer te maquiar, às vezes ele vai querer dizer, peraí, não, calma, eu vou te ajudar. Não aceite a proposta que não seja de Deus para sua vida, né? Porque a gente vê que o rei foi lá e quis colocar nele a armadura do rei Saul. Por que isso? Porque depois ninguém ia identificar quem realmente foi lá. E quem ia falar contra a palavra do rei, que não tinha sido o rei que matou o gigante. Embora o rei também não estivesse acreditando nem levando fé em Davi, né? O rei só estava assim espantado porque foi o único que teve a coragem de falar que ia enfrentar Golias. E Davi foi, e ele foi com muita excelência, com muita sabedoria. Gente, só um Deus grande poderia fazer ele acertar a primeira pedra numa testa daquela ali tão grande, né? E derrubar e ir lá ainda com a espada dele arrancar a cabeça. Você já viu alguém andar sem cabeça por aí? Não, né? Então, Davi pensou logo nisso, porque sem perna ele andaria, sem braço ele andaria, mas sem cabeça não tem. Então, gente, aproveite as oportunidades que Deus às vezes coloca na tua frente, na tua vida. Quantas pessoas têm hoje aí a oportunidade de às vezes vencer um grande desafio, mas porque olha para si e não se acha capaz, não se acha digno de fazer aquilo, volta, olha para trás e não segue adiante. E Deus não tem prazer em quem olha para trás. Deus tem prazer em quem, mesmo com toda dificuldade, aquela pessoa coloca a sua fé, a sua esperança, a sua fortaleza no Senhor. Essa semana eu passei um processo, né, que às vezes deixa a gente meio abalado. Tem um grupo de pessoas que eu oro diariamente, já há mais de um ano eu faço esse trabalho de oração no hospital, né? E tinha um menino, um jovem, que ele
A gente estava orando muito por ele, mas Deus já tinha nos sinalizado que Deus ia o recolher. Só que a gente ora até o final por cura. A gente ora até o final, até a última palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia. Mas aí na terça-feira ele veio a falecer. E assim, eu tenho um pouco de dificuldade com perder, entendeu? Não tenho muita facilidade. Automaticamente aquilo me abalou muito. Eu fiquei triste, fiquei angustiada o dia todo e questionando e falando com Deus. E a missionária que orava comigo, ela falou pra mim que Deus, ele sabia o que era melhor. E que Deus já tinha mostrado pra ela que o Henrique estaria com o Senhor. Que a gente agora tem que cuidar da mãe dele. E aquilo de alguma forma acalmou meu coração. Gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: sempre peça orientação a Deus antes de fazer qualquer coisa, porque o que vem de Deus nos acalma e não turba a nossa mente. Olha, queria deixar um grande beijo para vocês, um grande abraço, e por aqui eu vou parando porque não dá para prolongar muito, né? Muitas coisas para falar, muita coisa interessante para dizer, porém não dá. Vamos para um próximo vídeo, tá bom? Ó, beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e passe adiante, dê um like, por favor.